Superior Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal. Vocês perceberam aqui que nós temos 4 decisões de tribunais diferentes. Então, os tribunais, todos os dias se deparam com julgar, por exemplo, gravação. Deixa eu fazer uma pergunta igual na prova. Perguntou assim na prova de vocês. Se eu entro na casa de alguém para colocar uma gravação clandestina, é prova ilícita ou lícita? Vamos imaginar que isso aconteceu no Rio Grande do Sul. E a desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Merita, julgou de um jeito. Vamos imaginar que isso tenha acontecido em Minas. O desembargador Daverson, com a turma recursal, julgou de outro jeito. Então, o que é jurisprudencial ou jurisprudência? É a interpretação daquele problema dada pelos próprios tribunais. E os tribunais, muitas vezes, divergem da própria interpretação. Por exemplo, para o STF, posse de drogas, cabe princípio da insignificância. Para o STJ, posse de drogas, não cabe o princípio da insignificância. Lembram disso? Ou seja, os próprios tribunais interpretam o mesmo problema de formas diferentes. Então, pergunta de concurso: o que é interpretação judicial ou jurisprudencial? É a interpretação feita... Doutor, isso vai cair na prova até agora? Nada disso vai cair na prova. Nada. Não está servindo para nada essa aula até agora. Só que daqui a pouquinho, quando eu chegar no que cai, se eu não explicar direitinho, aí vocês não vão conseguir acertar. E quando eu falar isso cai, você vai olhar para a sua prova e falar: rapaz, mas que beleza. Interpretação feita por quem? Feita pelos tribunais. Então, cada tribunal... Eu posso pegar o mesmo problema e colocar em 5 tribunais do Brasil. Então, quando a doutora Leidiane, que é juíza lá no Rio de Janeiro, ela fala assim: nós temos que resolver um problema aqui de arma de fogo. Porque a lei de armas agora disse que é roubo majorado com uma arma de fogo. E a lei até semana passada falava arma. Problema, Luan: todas as armas que era arma branca, faca, houve abolício crimes? Então, e todos os crimes que estavam com arma branca, agora é majorado ou houve abolício crimes? É simples. É simples. Não houve abolício crimes, houve a queda da majorante para o simples. Mas isso pode ser uma discussão de um tribunal. Então, se a doutora Leidiane está em dúvida, ela pode muito bem pegar a jurisprudência que foi dada por outros tribunais e abalizar a decisão dela. Então, a gente sempre pega a decisão dos tribunais para também a gente fazer a nossa decisão em cima do que foi já interpretado pelos tribunais. A advogada adora fazer isso. Então, ele diz que o meu cliente deve ser solto. Por que deve ser solto? Porque para o mesmo problema, o Tribunal do Rio Grande do Sul, de Sergipe, de Amazonas, do Mato Grosso, decidiu assim. Aí o desembargador olha: não, realmente, essa interpretação está de acordo com os tribunais, que é uma interpretação judicial ou jurisprudencial. A interpretação judicial ou jurisprudencial, ela auxilia, ela é fundamental. Muito bem? Pergunta de concurso. Pergunta de concurso, vamos lá. É a jurisprudência. Certinho? Beleza? Então, pergunta de concurso. Aqui tem uma pergunta muito difícil. Ela deve ser respeitada. Doutor, mas ela tem força obrigatória? Mas não tem força obrigatória. Mas não tem força obrigatória. Mas não tem força obrigatória. Por quê? Porque os próprios tribunais não têm força obrigatória. Doutor, então, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor aqui. Ela deve ser, a palavra correta, não é nem respeitada, é apreciada. Ela deve ser levada em consideração. Certo? Mas não tem força obrigatória.
Porque os próprios tribunais decidem, deve ser levada em consideração. Mas ela não tem força obrigatória. Por que não tem força obrigatória? Porque os próprios tribunais decidem de formas diferentes. Vamos lá, próxima. Vamos lá. Doutor, aqui tem uma pergunta de prova que o senhor falou que ia falar para nós. Belezinha? Quando? Pessoal, vamos lá. A pergunta é o seguinte. Tem perguntado em concurso no Brasil? Presta atenção aí. Certinho? Está dizendo o seguinte. A interpretação jurisprudencial vincula as partes, salvo quando forem. Então, via de regra, a interpretação judicial vincula as partes. O que quer dizer isso? O que é decidido para uma pessoa é decidido para todos. Todos. Via de regra. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando o tribunal, o Supremo Tribunal Federal, faz uma súmula vinculante, preste atenção. Ele está usando... Doutor, explica para mim direitinho. Foi parar no STF, muitas vezes, quem decidia sobre o horário de funcionamento dos comércios locais. Aí o STF, tantas vezes esse assunto foi parar no STF, que o STF encheu o saco, fez súmulas vinculantes, 2. O horário de funcionamento dos comércios locais é de interesse municipal. E o horário de funcionamento dos bancos é de interesse nacional, lei federal, e outra lei municipal. Então, pergunta de concurso. Quando o STF faz a súmula vinculante, essa súmula vinculante, ela é uma quê? É uma interpretação jurisprudencial ou judicial. Ela deve ser observada. Então, quais são as hipóteses, as 2 hipóteses que ela não vincula as partes? Então, vamos lá. Hipóteses que a interpretação judicial não precisa ser observada. Hipótese A, hipótese B. Belezinha? Então, diz assim, as súmulas vinculantes não precisam ser respeitadas por quem? Pelo próprio STF. O próprio STF faz as súmulas vinculantes, mas ele mesmo não precisa respeitar elas. Por quê? Porque se o STF parasse de fazer a interpretação, haveria fossilização da Constituição. A Constituição ficaria morta. A questão do legislativo também, né? Que dias desses não havia engessamento, né? Engessamento. O Brasil pararia. Então, doutor, quando que a interpretação judicial não vincula as partes? Nas súmulas vinculantes, quando o próprio STF faz análise da súmula vinculante. Então, doutor, o próprio STF não precisa utilizar a interpretação dada por ele mesmo, não precisa. Ele pode interpretar aquilo de forma diferente. Em 2016, disseram que a presunção de inocência, a prisão podia ser efetuada após o 2º grau, o colegiado. Doutor, explica para mim direitinho. O STF se deparou com o problema em 2016, dizendo o seguinte: eu fui condenado na primeira instância há 10 anos. Quando eu sou condenado à segunda instância sem ter transitado em julgado, eu posso ser colocado na prisão? Aí o STF diz que sim, que não ofende você ser colocado na prisão no cumprimento de pena feita por um tribunal de 2º grau, feita por colegiado. Depois de 2 anos, quem que se reuniu há um mês atrás? O STF, para discutir de novo no HC do Lula se aquela prisão do Lula ofendia ao princípio da não culpa ou não culpabilidade. Ou seja, o STF ele pega as decisões dele mesmo, depois de 2 anos, e ele pode fazer uma reinterpretação. O STF disse, em 2012, que o nascimento do bebê era até
A vida do bebê começava no 7º dia. No 7º dia. 7º dia. Você tinha lá a conjunção carnal, você usava a pílula do dia seguinte, então era exercício regular do direito. Não, se a mulher usasse a pílula, o anticoncepcional em 7 dias era fato atípico, porque era exercício regular do direito. Depois de 7 dias, tentar tirar o bebê era crime de aborto. Isso em 2012. Em 2017, o que o STF diz? Que aborto é a partir do 3º mês. Então, o próprio STF não precisa respeitar as decisões dele. Então, pergunta de concurso. Essa pergunta tem caído muito em prova. As interpretações judiciais, em regra, devem ser observadas, sim ou não? Sim. Quais são as 2 hipóteses que ela não precisa ser observada? Nas súmulas vinculantes feitas pelo próprio STF, a súmula vinculante só o STF que faz. Não existe súmula vinculante pelo STJ. E nas ações coletivas. Nas ações coletivas é o seguinte: nós estamos todo mundo aqui fazendo um pedido para a justiça de insalubridade ou de periculosidade, baseado numa jurisprudência. Aí o Bruno resolve entrar na justiça sozinho. Ele pode colocar outra jurisprudência ou outra decisão judicial pleiteando o direito dele. Ele não é obrigado a seguir o que ele mesmo escreveu na ação coletiva. Então, pergunta de concurso: quais são as 3 formas de interpretação? Quanto ao sujeito ao agente, quanto à natureza, meios e métodos, e quanto à extensão ou resultado. Doutor, aqui, quanto ao agente, nós já vimos 2. Autêntica ou legislar é a interpretação dada pela própria lei. Exemplo, artigo 327, funcionário público, e 150, conceito de casa. 2, interpretação judicial é feita pelos próprios tribunais quando julgam reiteradamente os assuntos. Pergunta de concurso: essa interpretação feita pelos tribunais chama jurisprudência? Ela deve ser observada? Em regra, sim. Quando que ela não precisa ser observada? Nas súmulas vinculantes pelo próprio STF e nas ações coletivas. Doutor, pergunta de concurso: se eu entrar na justiça, já vou te passar a palavra, se eu entrar na justiça aqui na Várzea Grande hoje, e eu digo que eu quero abrir o meu estabelecimento comercial de acordo com o horário de Brasília e fechar, a prefeitura entra com contestação dizendo que não, que eu tenho que obedecer a súmula vinculante. Eu tenho que obedecer ou não tenho que? Eu tenho que obedecer a súmula vinculante. Então, as interpretações judiciais, os juízes me obrigam a cumprir o quê? Aquilo que já foi decidido pelos tribunais, exceto se a súmula vinculante for apreciada pelo próprio STF. A súmula vinculante é pelo próprio STF? Sim. E a ação coletiva pode ser por qualquer tribunal? Por qualquer tribunal. Então, nas ações coletivas, a pessoa pode, ela mesmo, discordar da jurisprudência dela se ela entrar no individual, do que ela escreveu no particular, no coletivo. Se você no coletivo defendeu uma jurisprudência, uma decisão judicial, e no particular você defendeu outra, nada impede de você ter 2 posicionamentos judiciais diferentes na ação coletiva e na ação individual. Belezinha? 3. Vamos lá, dá uma apressadinha. Doutor, a terceira é doutrinária. Vamos apagar aqui? A terceira interpretação... Desculpa. Está horrível. Minha tosse está bem ruim. Vamos lá, interpretação doutrinária. Quem recebeu o coach deve ter visto na primeira semana 22 livros. Certinho? Olhem aqui para mim. Olhem aqui para mim. Todo mundo olha aqui, ó. Olha aqui para mim. Certinho? Belezinha. É que formatou diferente. Na verdade, quem... Iniciar? Aqui, fazer login. Fazer login aqui? Aqui, fazer login. Administração também ficou na mesma coisa. Tudo bem. O que eu quero falar para vocês, vamos ver se...
Vamos ver se abre aqui rapidão. Belezinha. Por aqui eu vou entrar mais rápido. Todo mundo olha aqui, ó. Quando eu mando coach, enviados. Vamos lá? Eu mandei o coach essa semana. Então vamos lá. Preste atenção. Texto 1, Manual de Direito Penal. Olha aí, Manual de Direito Penal. Quem abriu, está aqui, ó, Rogério Sanches Cunha. Belezinha? Aí, belezinha. Texto 2. Texto 2. O Rogério Greco, curso de Direito Penal. Vocês percebem aí que tem vários livros escritos por vários doutrinários e cada um defende a sua interpretação do direito de acordo com o seu livro. Então, o que é interpretação doutrinária ou jus perito? Doutrina, doutrinária ou jus perito. Então, o que é interpretação C? Interpretação doutrinária ou jus perito? Jus perito é a interpretação dada pela doutrina. Doutor, quem escreve são os doutrinadores. Vamos clicar em cima desse livro aqui rapidinho? Então, vamos lá. Ctrl F, funcionário público. Aqui não tem. Aqui fala tempo do crime. Tudo bem, olha aqui. Não abriu ainda, não carregou, por isso que não está aparecendo. Mas o fato é o seguinte. Não abriu aqui ainda? Belezinha, vamos ver se tem um pedacinho que já abriu aqui. Aqui diz o seguinte. Belezinha. Princípio da consunção. Podemos falar em princípio da consunção nas seguintes hipóteses. O que ele está fazendo? Ele está explicando. Na verdade, ele está explicando. Então, a explicação dele é uma explicação doutrinária. Então, essa explicação doutrinária vai depender de cada doutrinador. E é uma interpretação quanto ao sujeito ou agente que interpreta. Doutrinário. Muito fácil. E por último, interpretação. Vamos lá? E por último, interpretação administrativa. ABCD. Interpretação administrativa. Então prestem atenção aqui. ABCD, interpretação administrativa. Olha aquilo bacana, doutor. O senhor está meio chuezinho hoje. Eu estou um pouquinho doentinho, porque dor de garganta e das tosses, mas está tudo beleza. Por isso que eu não estou muito... A gente toma esses remédios para tosse e fica meio bêbado, né? Por fora está normal, por dentro está assim... São. Fica lento o cérebro. Como chama isso? Antihistamínico, né? O que é administrativa? Ela se divide em duas. Vamos lá. Administrativa se divide. Está dizendo aqui. Regulamentar e casuística. Então, a administrativa se divide em regulamentar. Olha como é fácil. Regulamentar e casuística. Então, a interpretação administrativa é feita pelos órgãos administrativos. É feita pelos órgãos administrativos. Bacana? Doutor, o que é interpretação administrativa regulamentar? Aquela interpretação que o administrador interpreta a lei baseado em regulamentos, portarias ou resoluções. Ele pega uma portaria, olha o que está acontecendo e ele interpreta ela de acordo com a lei, só com a lei administrativa. Doutor, vamos lá.
o que é interpretação administrativa? Feita pelos órgãos administrativos. Então ele interpreta através de quê? Através dos regulamentos, portarias. Doutor, mas o senhor está falando de penal, desgraçado. Não é administrativo, é penal. Só que nós temos que fazer o quê? Uma interpretação administrativa na lei de armas. Lá diz, lei de armas. Vamos lá? Vamos ver? Lei de armas. Lei de armas. Vamos ver um exemplo de interpretação administrativa? Todo mundo olha para mim. Artigo Ctrl F. 16. Vamos lá, 16. Vamos lá, eu já vou passar a palavra para vocês. 16, presta atenção. Diz assim, ó. Artigo 16. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Então vamos lá. Possuir, deter, portar, adquirir, blá, 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 blá. Ou munição de uso proibido ou restrito. Essa interpretação eu vou basear ela onde? Aonde está escrito que é porte de arma de uso restrito? Na portaria R105 do Exército, é uma portaria administrativa. Então eu sou baseado, eu sou obrigado a fazer a interpretação da lei penal em cima de uma portaria administrativa, que é uma interpretação regulamentar. É, heterogênea. Norma penal em branco heterogênea. Entenderam? Fácil ou difícil? Não, fácil. Algumas normas penais em branco depende de portaria e regulamento. A gente viu aquele dia. Vamos ver? Todo mundo olha aqui para mim. Hoje a internet está dando um tempo. Portaria 344, Anvisa. Todo mundo olha aqui, ó. Portaria 344. Então vamos lá. Vamos lá, todo mundo acompanha aqui. Vamos lá. Vamos agora ver a bagulhama do que é droga. Professora, no volante é só STF, as portarias. Qualquer uma. Vamos ver quais são os produtos? Qualquer uma. A relação dos produtos? Vamos lá no anexo. Lá no anexo o que é? Lei de drogas. O cara chega na delegacia com um negócio branco. Você põe assim o dedo. Você põe, tem cheirado, batendo a boca. Aí você põe o dedo na outra, vai. Uma, ácido bórico, e outra, cloridrato de cocaína. Como é que eu vou saber se eu vou fazer o flagrante desse e desse? Simples, tem que ter a substância proibida. Vamos lá? Então, quais são as substâncias proibidas? Acetilmetadol, alfa-acetilmetadol, alfa-meprodina, alfa-metadol. Doutor, o direito penal é bem mais fácil. Agora todo mundo falando, estuda, tá fácil. Então preste atenção, eu, delegado de polícia, eu vou fazer uma interpretação administrativa para saber se o ácido bórico tem a substância química que se adapta nessa cena. Se não tem, não é crime, mas eu tenho que fazer a interpretação correta. E essa interpretação administrativa é baseada em quê? Numa portaria da Anvisa. Está vendo? Portaria 344. Então, o que é uma portaria, o que é uma interpretação administrativa? É toda interpretação feita pelos estudiosos do direito na área penal, baseando-se numa portaria administrativa. Então, isso aqui nada mais é do que uma interpretação regulamentar. Administrativa regulamentar. Doutor, e qual que é mais fácil ainda? Mais fácil, Carita. Interpretação administrativa casuística. Então, a casuística é baseada nos costumes. A interpretação casuística é feita aquela baseada nos
Costumes. Todo mundo olha aqui, ó. Ó, Código Penal. Todo mundo olha aqui para mim, por favor. Vamos lá, ó. Código Penal. Código Penal. Ctrl F 155. Vamos lá. Presta atenção. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Que hora que é o repouso noturno? E só é se o cara estiver repousando. O cara entra na... Furto, isso aqui é furto majorado. O cara está na cozinha bebendo água e entra outro para furtar. Falando, não, você não está no repouso noturno, hein? Você não estava... Eu vi que você não estava deitado. Eu não vou tomar qualificadora, não. Eu estava assim. Não estava não, que você estava de pé a hora que eu entrei na casa. É isso que eles vão ficar discutindo lá na hora do crime? Uhum. Então, quem vai fazer essa interpretação? O juiz, o advogado, o delegado. Então, quando que é repouso noturno? Quando que é repouso noturno? Depende de cada lugar. Os repousos noturnos para o interior, 18 horas já é noite, 4 horas da manhã já é ave. 4 horas da manhã o cara já está querendo fazer um quebra-torto. Arroz, feijão, ovo mexido, farofa e carne moída e uns pedação de torresmo no meio, umas 2 pingas. Já solta uns punzão e fala, vou tirar leite de 200 vacas. E acho que eu vou voltar lá para o Tivaldo estudar. Entendeu? Então, é baseado o que? Nos costumes do... Doutor, a interpretação é um trem muito fácil. Terminou a primeira. Quanto ao sujeito ou agente, interpretação legislativa é dada pela própria lei. Jurisprudencial judicial, dada pelos estudiosos dos tribunais. Que é os tribunais. Os tribunais, quando fazem decisões reiteradas, chama aquilo de jurisprudencial. Quais são as 2 hipóteses que não vinculam as partes? Ações coletivas e súmula vinculante, quando é feita a interpretação pelo próprio STF. Terceiro, doutrinária, é feito pelos doutrinadores. Aí nós temos a administrativa. A administrativa se divide em administrativa regulamentar e administrativa casuística. A interpretação administrativa regulamentar é aquela feita com base no portarias e regulamentos. E aqui a interpretação baseada nos costumes. Bacana? Doutor, podemos começar a segunda parte? Podemos começar a segunda parte. Todo mundo olha para mim agora. Nós temos a interpretação quando a natureza, meios ou métodos. Vamos copiar aí rapidão. A aula já chegou praticamente na metade. Interpretação, meios e métodos. Vamos lá? Vamos apagar aqui. Interpretação quanto aos meios e métodos. Parece fontes. Parece fontes, mas a pergunta de fontes é da onde que vem o direito. É aqui como se interpreta, né? Qual o sentido dessa expressão? E as fontes é da onde que vem. Como é que eu posso resolver esse problema? Aonde que eu pego aquilo para me socorrer aqui? Vamos lá. Quanto à natureza, meios ou métodos? Meios ou métodos? Ela se divide em 2. A, gramatical. Aí, vamos lá. Sintática. Literal. Ou filológica. Filológica. Filológica já caiu para mim em prova. E B, aí é lógica